Seja muito bem-vindo ao canal do YouTube da Yomi Banco Educação, onde aqui nós não fazemos somente lives, colocamos também conteúdo gravado pensando na sua aprovação, seja para qualquer certificação que seja para o seu ingresso no mercado financeiro ou até mesmo o seu objetivo de trabalhar na área de investimentos. Aqui nós estamos focados com um propósito em te ajudar. Você já sabe que lá no Instagram, @Yomi Banco Educação, nós colocamos caixinhas de perguntas semanais. E o que eu vou fazer aqui hoje é responder algumas dessas perguntas. Puxei algumas perguntas bem específicas para abordar de uma forma um pouco mais longa do que somente em 15 segundos. Mas não esquece, antes de você ver todo esse conteúdo que vai te ajudar muito, já deixa o seu like aqui, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, porque assim você não perde nenhum conteúdo. Bora começar então respondendo as perguntas selecionadas de hoje, começando pela pergunta do Rodrigão. O Rodrigo mandou assim: Bruno, eu posso começar pelo CPA 20 ou eu preciso começar pelo CPA 10? Rodrigão, seguinte, você pode sim começar pela certificação que você quiser. Não tem uma obrigatoriedade de você começar pela CPA 10, depois ir para a CPA 20 e depois para o CEA. Não existe essa escadinha das certificações de forma obrigatória. Ou, como eu gosto de chamar, que infelizmente muitos tentam vender para você por aí, a pirâmide das certificações. Olha, você precisa começar pela CPA 10, senão você perde conteúdo se você for para a CPA 20. Isso não existe. A Ambima, que faz as 3 provas que eu citei aqui, ela não fez o edital da CPA 10, aí para começar o edital da CPA 20, ela rasgou da CPA 10 e começou da CPA 20. Não, ela pega o edital da CPA 10 e engloba alguns assuntos. Então, se você começar pela CPA 20 ou pelo CEA, você não está perdendo conteúdo, aprendizado de alguma outra certificação. Mas como você vai tomar essa decisão? Isso é o mais importante. Como fala? É um... Como fala essa porra? Esqueci o nome. Pirâmide? Não, cara, esqueci. Você vai ter que entender o seu momento de carreira e o que você está buscando no mercado financeiro. Então, antes de começar fazendo qualquer curso preparatório para alguma certificação, buscando alguma certificação, você precisa olhar para o seu objetivo no mercado financeiro. Qual a função que você está procurando? É uma função comercial? Você está olhando nesse momento para algum cargo inicial dentro de uma agência bancária? Ou não, você já quer começar direto pela área de investimentos? E aqui na Yomi Banco Educação, nós provamos que isso é possível com o PAP, Programa Advisor de Alta Performance, que já colocou mais de 1.900 alunos na área de investimentos, inclusive muitos do zero. Então é possível. Então, definindo o objetivo será o seu ponto de partida. Exemplo, se você quer começar por um cargo dentro de agência, cargo comercial, você vai olhar para os pré-requisitos destas funções. Você quer ser um agente de negócios, um gerente de relacionamento? Muito provavelmente você vai encontrar CPA 10, CPA 20 como pré-requisito. Então você já começa a ter noção de por onde começar. Se você mirar a área de investimentos direto, e isso é possível, volto a dizer isso aqui, você vai perceber que o pré-requisito muda um pouco. Já começa como CEA e dependendo da função você pode encontrar inclusive CFP, certo? Então você já identificou pré-requisitos possíveis. Só isso basta? Não. Olhe para o seu momento de carreira também. Vou dar um exemplo muito claro aqui. Pensa que eu e você estamos buscando a mesma vaga, a mesma função no mercado financeiro. Eu tenho 29 anos hoje, apesar de não parecer, eu sei que, 23. Pô, 23 anos, tá bom, né? Mas tudo bem. Tenho 29 anos hoje e vamos dizer que você tenha 20 anos. Olha a diferença de idade. E nós estamos buscando a mesma função, a mesma vaga dentro da agência, um cargo de agente de negócios, por exemplo. O pré-requisito é certificação CPA 10. Então eu, com 29 anos, olho para essa certificação, olho para esse pré-requisito e conquisto ela. Só que quando nós chegarmos no processo seletivo, o recrutador, o gestor, vai olhar para nós dois. 20 anos, 29 anos. Ambos com CPA 10. Sabe qual é o primeiro pensamento dele? Caramba, existe uma diferença de idade aqui considerável e ambos no pré-requisito são iguais. A pessoa de 29 anos, o Bruno, não se diferenciou nem no começo, nem no princípio, que é a certificação, o ponto obrigatório de regulação, o pré-requisito. Então case tudo isso. Case o que você está buscando como função, como objetivo no mercado financeiro, e lá você vai encontrar o pré-requisito, e case o seu momento de carreira também. Esses 2 pontos serão muito importantes para a sua decisão de qual certificação você irá começar. CPA 10, CPA 20, CEA.
certo? Isso é muito importante. Agora, antes de responder a segunda pergunta aqui da Márcia, eu quero saber cadê a sua pergunta. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, @eumebancoeducação, faz isso agora. Siga a nossa página, acompanhe nossos stories, porque semanalmente nós colocamos lá a caixinha de perguntas. Você vai fazer a sua pergunta e eu posso extrair de lá a sua pergunta para responder aqui no YouTube mais detalhadamente, certo? Bora então para a segunda pergunta da Márcia, que perguntou algo que é muito comum também. Qual o melhor banco para trabalhar na área de investimentos? Itaú ou XP? Mas poderia ser qualquer outro banco aqui, Bradesco ou Santander, Bradesco ou Safra, Itaú ou BTG. Poderia ser qualquer outro, que a resposta será a mesma, tá? Então vou tirar essa parte final. Qual o melhor banco para trabalhar na área de investimentos? E a resposta é muito clara e óbvia. Não existe uma resposta fechada. Não existe uma resposta. Você vai identificar qual a melhor instituição para você. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Tipo assim, não tem erro isso aqui, né? Mas peraí, existe isso? Sim, porque cada instituição financeira possui uma cultura, valores diferentes, e você precisa entender isso. Na Eu Me Banco Educação, nós não falamos somente sobre certificação, nós falamos sobre prática. Inclusive, nosso maior programa, PAP, é para a formação de profissionais para a área de investimentos. Nós falamos muito, conversamos muito com as instituições para entender um pouco mais sobre sua cultura. Por exemplo, quando você traz aqui para mim, como você trouxe, Itaú e XP são modelos de negócios diferentes. Dentro da própria XP, nós podemos abordar vários modelos. Então, isso que você precisa entender para a sua identificação, para que você não se frustre no mercado financeiro. Exemplo, quando nós falamos da área de investimentos do Itaú, nós estamos falando do Ion, onde tem uma carga de horário mais definida, onde tem um modelo de negócio mais bem definido, é muito mais voltado para o CLT mesmo, a pessoa que trabalha como especialista de investimentos, registrado em carteira, não é autônomo, tudo bem. Agora, quando nós falamos de XP, nós temos alguns modelos de negócio dentro da própria XP. Então nós temos os agentes autônomos de investimentos, como o próprio nome já diz, são autônomos, não trabalham diretamente para a XP, trabalham em escritórios de investimentos ligados à XP, certo? Então são autônomos, não são CLT. Só que a própria XP também tem profissionais assim como o Itaú, ou seja, CLT, que trabalham dentro da XP. Ah, então essa parte é igual? Não. Esta parte, CLT XP, CLT Itaú, também tem uma diferença cultural. Na XP, por exemplo, você precisa entrar com cabeça de sócio, cabeça de dono. É uma empresa mais aberta, onde os processos são mais abertos, onde, claro que você terá um horário bem definido de trabalho, mas é uma empresa que te permite crescer fora disso também. Então você precisa entender a cultura organizacional de cada uma das instituições financeiras. E isso porque eu estou falando de duas. Se eu trouxer Bradesco, BTG, Safra, Santander e tantas outras instituições financeiras, cada uma terá o seu modelo de negócio, cada uma terá a sua cultura. Então, a sua pergunta deve ser: qual é a cultura de cada uma das instituições financeiras? E aí eu posso sair daqui e trazer, por exemplo, o Ronaldo Cerqueira para responder tudo isso para vocês, certo? Mas comece buscando sobre a cultura. Inclusive, você consegue acessando o próprio site, as próprias redes sociais de cada instituição. Os valores e cultura normalmente são publicados para todos, não é algo interno, não é algo sigiloso. Assim você vai conseguir identificar a melhor instituição financeira para você, para que você tenha uma ótima carreira no mercado financeiro. A terceira pergunta é da Bianca Santos, que perguntou: Bruno, como me organizo para a prova? Que ela não citou qual prova, mas vou passar de uma forma geral para você, seja CPA10, seja CPA20, seja CE. O CFP a gente deixa um pouquinho separado, porque é uma prova muito diferente, tá? Mas vamos falar sobre CPA10, CPA20 e CE neste momento. Nós temos aqui na Eu Me Banco Educação cursos preparatórios para essas certificações pelo modelo Flix. Então você consome o conteúdo e paga somente pelos meses que utilizar, assim como... Deixa eu ver se tem ninguém ouvindo aqui. Assim como a Netflix, que eu sei que você assina, sabe? É igualzinho. Passou na prova, você vai, cancela, não tem problema nenhum. Baratinho e assim facilita a sua aprovação, certo? Nesse modelo, você vai encontrar videoaulas. Então é o modelo que eu gosto de estudar, porque é uma forma muito mais didática do que somente por apostila. Então você terá as videoaulas, terá simulados completos, terá a própria apostila, terá um suporte de tira dúvidas, tudo isso à sua disposição. A forma como que você vai organizar o seu estudo inicial, primeiro eu vejo a apostila, ou depois eu vejo o vídeo, ou ao contrário, começo pelo vídeo e depois a apostila. Isso é muito individual, mas existem alguns fatores importantes que vão aumentar e muito as chances da sua aprovação. O primeiro ponto é o seguinte: você vai acompanhar todo o conteúdo, você vai absorver todo o conteúdo, e
infelizmente eu tenho que falar isso aqui, porque eu sei que tem algumas pessoas que falam pra você pular um assunto, pula aquele assunto, pula aquele outro, aí esse é muito difícil, não faz. Não, você vai consumir sim todo o conteúdo do edital. A diferença é, você precisa conhecer o peso de cada conteúdo para a prova. Esse é o diferencial. Não é você simplesmente pular um conteúdo, pular um tema, deixar de lado um tema. Não, você vai absorver, você vai estudar, até porque os módulos se complementam, os temas se complementam e você vai se preparar para o conteúdo como um todo. Mas você precisa conhecer o que eu já posso dizer que é o segundo ponto, conhecer o edital, conhecer o peso da prova. Então quando você entra na nossa plataforma, eu já deixo muito bem claro para você qual é o peso do módulo 1, qual é o peso do módulo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, se você está estudando para a certificação CPA 10, os módulos 5 e 6, eles podem representar da sua prova 55%. Imagina só, você não sabe essa informação. Compra o nosso curso, compra o acesso, você começa a estudar e foca muito nos módulos 1, 2 e 3. Caramba, eu tô craque, eu tô fera no módulo 1, 2 e 3. Pode vir qualquer pergunta que eu vou acertar. E chega o módulo 5, módulo 6 ali, você estuda, mas não com aquela mesma vontade, não absorve tanto conteúdo, já tá mais ligado ali no Instagram do que propriamente dito ao conteúdo. Vai chegar na hora da prova, você vai se deparar com 55% das questões dos módulos 5 e 6. São módulos muito importantes, então você precisa ter esse conhecimento. Não somente acompanhar todo o conteúdo programático, conteúdo o quê? Programático do curso. Você precisa entender qual dos conteúdos tem um peso mais relevante ou não, para que você dê foco e não seja surpreendido na hora da prova. Já vou falar um ponto muito importante também para você que vai fazer CPA 10, CPA 20 ou CEA. Códigos ANBIMA é muito importante. Infelizmente, muitos alunos de outras escolas nos procuram dizendo: Bruno, fui reprovado e eu fui muito surpreendido com 4, 5 questões sobre códigos ANBIMA. Como assim? Como assim? Pergunto eu. A ANBIMA é que está fazendo a sua prova. É claro que vai cair algumas perguntas sobre esses códigos, então você precisa estar preparado, preparada. E é esse preparo que nós damos para você. Não só as videoaulas de uma forma muito didática e dinâmica, mas contando para você: olha, esse conteúdo é muito importante, esse é um pouco menos, esse módulo tem este peso, este módulo tem aquele peso, certo? Você vai fazer o estudo completo, mas conhecendo o peso de cada módulo e cada tema. Vamos pro terceiro ponto. O terceiro ponto já é a parte dos simulados completos. São muito importantes. Muito importante porque você vai simular a prova, o próprio nome já diz. Você vai simular o que vai acontecer lá no dia decisivo para sua aprovação. Só que tem uma coisa muito importante. Não significa que você está preparado ou preparada para a prova se você estiver tirando 80, 90, 95% no simulado completo. Não é assim que você vai mensurar se você está preparado ou não para a sua prova. Eu costumo dizer que você está preparado quando você entende os conceitos dos temas dentro de cada módulo e inclusive consegue explicar para alguém, se não para alguém, para você mesmo. Sabe onde você faz isso? Durante cada aula eu incentivo você não só a anotar os tópicos que você está vendo no slide, mas fazer pausas e colocar anotações dissertativas no seu caderno, porque é uma forma de você explicar para você mesmo e inclusive depois você vai revisitar esse material para entender melhor cada um dos temas. Assim você saberá que está preparado ou preparada para a sua prova, certo? Bora pro quarto ponto, que é a organização de fato no dia da sua prova. Tem um modelinho que eu falo bastante, inclusive se você já me ouviu falando sobre isso em alguma live, deixe o seu comentário aqui, que é o CDNS. O que significa isso? A sua prova, CPA 10, CPA 20, CEA, ela é computadorizada, mas antes de começar a prova você ganha um papel e uma caneta. Quando começar a prova, você não vai sair lendo freneticamente as questões, você vai anotar nessa folha CDNS, e assim como o meu editor maravilhoso já colocou aqui para você, inclusive numa folha. Aí eu normalmente estou falando, ele não coloca. Mas tudo bem, daqui a pouco ele coloca. Certo, C é de certeza, D é de dúvida, NS é de não sei. Pronto, agora você pode começar a ler as questões. Primeira questão, leiam lá e você tem certeza da resposta. Por que você tem certeza? É um assunto que você domina mais, você gosta daquele tema, é uma questão muito tranquila para você, você tem esse conhecimento. Quando vem uma questão ou outra, você sabe, putz, essa questão aqui, esse tema eu domino, esse tema eu não domino. Então você tem uma tendência a colocar em certeza, dúvida ou não sei.
A número 1, você tem uma certeza um pouco maior, você vai colocar o número 1 do lado do C. Número 2, você começa a ler e está em dúvida. Nossa, conseguiu eliminar ali a letra A, a letra D, mas você ficou muito em dúvida entre B e C. E agora? Vai perder 10 minutos ali resolvendo aquela dúvida? Não, senão você vai perder muito tempo e não vai conseguir a sua aprovação. Você coloca o número 2 do lado do D e entre parênteses B e C. Pronto, as duas alternativas que você ficou em dúvida. Segue para número 3. Número 3, começo de prova, tá um pouco nervoso, um pouco nervosa, veio um tema que você não lembra. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Saio correndo, rasgo a prova? Claro que não. Você simplesmente vai colocar o número 3 do lado do ENS, de não sei, e segue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai encaixando as questões nesse modelo. Por quê? CPA 10, você precisa de 35 questões para sua aprovação, CPA 20, 42 e CEA 49. Ao final das 50, 60 e 70 questões respectivamente, você vai contar quantas questões você colocou no C de certeza. Lembra da CPA 10? Você precisa de 35 para aprovação. Vamos dizer que tem 30 ali, ou seja, falta 5 para sua aprovação. Claro que aquele certeza não é certeza absoluta, você não sabe exatamente a resposta, às vezes você caiu numa pegadinha. Então coloca uma margem de erro ali de 2, 3 questões. Você vai buscar 7, 8 questões da onde? Das dúvidas. São as primeiras que você vai revisar e você já vai voltar de forma direcionada. Lembra que a número 2 eu fiquei em dúvida? Putz, vou ter que ler tudo de novo? Não, você já sabe que você ficou entre B e C. Fica muito mais fácil a sua organização. Você sabe que você tem que tirar 8, 9, 10, sim, 3 questões dali para se sentir um pouco mais seguro para terminar a prova. Depois você vai nas NS de não sei, porque ali são temas um pouco mais complicados para você, certo? Tenho certeza que isso vai facilitar muito a sua aprovação. Inclusive, se você já utilizou isso em alguma certificação, coloca aqui nos comentários. Fechado? Respondido aqui então 3 perguntas bem detalhadas, algo que eu não conseguiria fazer em 15 segundos lá no Instagram, obviamente. Então eu convido você, se você quer ter a sua pergunta respondida de uma forma bem mais detalhada aqui no YouTube, entra lá no nosso Instagram, @ilmebancoeducação, presta atenção nos stories, porque quando nós colocarmos a caixinha de perguntas, a sua dúvida pode ser respondida aqui. Se você ainda não deu um like, dá like agora nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que te ajudou. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tamo junto!